Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de quinta-feira. Eu acho que está dando algum tipo de problema, porque está a imagem mais lenta do que o normal. Neto, me diz só se a imagem está muito lenta, porque para mim ela está muito lenta. Faz essa gentileza. Boa noite, doutora Idaísa. Boa noite, Neto. É como se a minha imagem estivesse congelando um pouco, é mais ou menos isso. Vocês só me respondem aí, porque qualquer coisa eu reinicio. É seu carinho, Neto. Nossa live de quinta-feira, né? É que eu tô achando a imagem meio congelada, minha gente. Então, não sei não. Mas vamos lá, né? Hoje, boa noite. Tá, então, que bom. É porque eu acho que é só pra mim mesmo. Boa noite, sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Hoje, nossa live, ela é bem especial, viu, gente? Não que nossas lives não sejam especiais, mas em especial ela traz um contexto. Estou aguardando nossa convidada. Já fiz o convite. Boa noite, doutora Idaísa. Tudo bom? Tudo, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô sim, tô só aqui querendo um lugar para o celular. É porque para mim a imagem tá meio congelante. A minha, né? Uhum. Não, a minha tá até boa. Mas tá. Pronto, então vamos lá. Hoje a série Empreendedorismo e Profissões dessa semana a gente vai falar do câncer de mama. Sim, câncer de mama em homens e mulheres, porque homem também é acometido de câncer de mama. Mas para falar do câncer de mama, também eu trouxe uma pessoa muito especial, que é a doutora Idaísa. Eu não a conhecia antes. Eu fiquei muito feliz com o seu sim. Quando a doutora Ana Lúcia Raimundo disse assim, vou colocar a pessoa certa para falar sobre o assunto, ela realmente estava certa. Obrigada. A senhora vai se apresentar. Senhora não, você, porque você é muito jovem, né? Você. Você é muito jovem. E aí, eu fiquei muito feliz. Antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho sobre a história do Outubro Rosa no mundo e no Brasil, né? Porque é mundial, né? É verdade. Ela remonta aos anos 90, né? A década de 90, que foi quando aconteceu no finalzinho do século XX, praticamente, né? Quando foi lançado o Laço Cor-de-Rosa na Fundação Susan G. Komen. Ela foi distribuída a primeira vez porque aquele lacinho rosa significava vida, e até hoje ele significa vida, né? Então, assim, ele tem um significado muito especial. Foi realizada uma corrida, e nessa corrida foi distribuído esses laços cor-de-rosa para que as pessoas vissem o sentido real da vida. E para muita gente não conhece a história do Outubro Rosa. Isso. E aí a gente entrando nessa campanha do Outubro Rosa, porque eu acho que é fundamental e muito importante que as pessoas conheçam. Quanto mais a gente puder falar, quanto mais a gente puder esclarecer, mais pessoas a gente pode salvar, né? Não, e o grande objetivo do Outubro Rosa é exatamente esse alerta, essa lembrança, né, do cuidado na prevenção do câncer de mama. É verdade. E hoje eu vi que você estava assim em todas as mídias e divulgando e trabalhando, passou o dia numa correria, né? Foi. Hoje o dia foi pesado. Mas no fim das contas dá aquela recompensada, não dá não, doutora? Dá verdade. A gente cansa, mas é bom, né? Eu gosto de fazer esse trabalho. Eu digo muito que isso é uma missão. Então, eu faço com prazer. Cansa, mas eu faço com prazer. É verdade. É um prazer muito grande que dá. Foi. A sua está congelada. A gente... Pronto, melhorou agora? Porque tá o meu e o seu. A gente vai fazer o seguinte. Vamos recomeçar. Eu vou reiniciar. Aí eu recomeço e você também, porque eu acho que é a nossa internet que está dando interferência. Tá certo? A gente reinicia o nosso celular, nosso aplicativo e volta de novo, tá bom? Travando o seu, viu? Agora pronto, a sua melhorou, que também estava travada. Eu acho que a nossa internet está meia há dias que parece que dá um trabalhinho maior, né?
É verdade. Doutora, doutora Idaísa, eu gostaria que você se apresentasse para muitas pessoas que não conhecem a sua história, né? Que não conhece você. Porque muita gente em Natal sabe quem é a Idaísa, né? A doutora Idaísa. Mas tem muita gente que não conhece. Eu gostaria muito que você se apresentasse para essas pessoas. Ah, tá bom. Bom, meu nome é Idaísa Mota Cavalcante, eu sou advogada, procuradora do Estado. Tive que me aposentar devido ao câncer, né? Tive 2 cânceres, um em 2010 e outro em 2017. O primeiro foi na mama direita, eu tive que fazer 5 meses de quimioterapia e depois fazer a cirurgia de mastectomia, de retirada toda da mama. Na mesma hora da cirurgia, eu já consegui fazer a reconstrução da mama. 7 anos depois, 2017, me aparece um novo câncer na mesma mama, sem eu ter a mama. É uma coisa que os médicos não conseguem explicar. Né? Pois é. E não era o mesmo tipo de câncer de mama, porque existem vários tipos de câncer de mama. Era outro tipo de câncer de mama. Então, para alguns médicos, nem chamam de recidiva, porque foram 7 anos depois, era outro tipo, né? E no local que não... Era outro tipo. A ciência não sabe explicar, nenhum médico conseguiu me dar uma explicação. Então, novamente... É interessante. Dessa vez, eu tive que primeiro tirar o nódulo, depois fazer químio e depois fazer rádio, porque esse outro era mais, vamos dizer, agressivo. Então, eu tive que fazer a rádio e também tirar alguns linfonodos. Bom, mas em 2010... Essa foi mais complicada, né? Foi mais complicada, bem mais complicada. Em 2010, quando eu fiz o tratamento, eu me tratei no Rio de Janeiro, porque meu irmão é médico do INCA lá no Rio. Então, para mim, era mais fácil e mais seguro. Eu me sentia mais seguro lá com ele. Além de que eu queria que a minha vida aqui, meus filhos, ficasse a minha casa, ficasse num ritmo mais ou menos normal. E eu, doente, eu poderia atrapalhar. Doente não, em tratamento eu poderia atrapalhá-los. Então, assim, eu achei muito bom ter saído daqui. Mas lá eu tinha acompanhamento tanto com psicóloga, como com nutricionista, com fisioterapeuta, médico clínico. Aqui na Liga, nós já temos, a gente pedindo, nós já temos todo esse entorno ao redor do tratamento e da paciente. E foi quando, então, minha psicóloga... Eu achei... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Eu gostava muito de ler. Mas, assim, uma das características, digamos assim, do tratamento da quimioterapia é que tira um pouco a concentração. Então, assim, eu ficava bem nervosa porque eu não conseguia ler, eu não conseguia ficar quieta, né? A rede social, a internet, nessa época, me ajudou muito, porque são notícias rápidas e poucas, então eu consegui interagir. E foi quando minha psicóloga disse, Daí, você também não gosta de escrever? Eu disse, gosto. Ela disse, então começa a fazer um diário, contando tudo que você está passando, vai escrevendo. Aí eu disse até a ela, eu tenho vontade sim, porque tem muitos direitos que a gente não conhece. E comecei a pesquisar sobre esses direitos e comecei a escrever e fazer esse diário. Quando terminou o tratamento, eu consegui, na época, um patrocínio e nós transformamos o diário no manual, que é o Manual do Câncer de Mama, que conta um pouquinho da minha história e tem toda a legislação que pode beneficiar o paciente que teve câncer ou que teve qualquer doença grave. Então, mas olha que coisa boa. Pois é, então lançamos o livro em 2011, no Outubro Rosa de 2011, mas quando terminou o Outubro Rosa eu queria fazer mais alguma coisa, porque assim, eu me sentia meio, digamos, vítima, eu vi a dificuldade que foi conseguir o diagnóstico precoce. Certo? Eu mesma demorou, eu esperava o plano autorizar, foi complicado. Eu passei praticamente, lógico que teve um relaxamento meu, digamos assim, mas eu passei 6 meses. Eu senti o nódulo da primeira vez no autoexame e só tive a biópsia final 6 meses depois. Então, assim, eu perdi muito, muito tempo. Muito tempo. E o tempo, no caso do câncer de mama, é precioso, né? Essa talvez tenha sido uma das razões que eu tenha que ter feito a mastectomia total. Talvez se eu tivesse ido no início, eu só tivesse tirado um quadrante,
né? Então, meu realmente... caso. Pois é, então, quando a gente viu, eu vi esse prejuízo, eu conversei com outras Sim, amigas que foi numa época que tinha algumas pessoas, colegas conhecidas, que tinham tido câncer. sim, Então, nós resolvemos fazer, né, um trabalho de fundação, né, do Grupo Reviver, com o objetivo de arrecadar recursos para ter uma unidade móvel de saúde que fizesse mamografia. Porque a mamografia é o exame mais, vamos dizer, perfeito para detectar qualquer nódulo, seja benigno, seja maligno, mas verdade. é um exame que, assim, que existe um certo preconceito. Eu sinto que, inclusive, nesses 10 anos já mudou. Mas ninguém queria fazer, era um exame que doía, todo mundo reclamava, era uma coisa bem complicada. Então, nós conseguimos Mas eu acho que era mais o medo, porque a população carente, ela tem muito medo isso, de descobrir-se com câncer, né? é Isso eu verdade. observo muito. Não, Aí, pelo medo, não querem fazer o exame. no início a gente sentia três coisas quando a gente começou a trabalhar. Alguns maridos não deixavam, porque podia ser um homem fazendo o exame. Infelizmente, ainda temos isso. Outras, Preconceito, né? outras tinham medo de descobrir o nódulo. Eu vou fazer e vou descobrir o nódulo. Prefiro não saber. E É, outras era o terrível. acesso mesmo ao serviço público, que era bem difícil, bem complicado. Então, a nossa unidade vai até os bairros. Nós andamos todos os bairros de Natal, cada semana em um bairro. Mas só Eu conseguimos acho o trabalho lindíssimo. Pois é, só conseguimos isso em 2015. Como não tínhamos Sim. recurso ainda e não estávamos credenciados ao SUS, então nós trabalhávamos só outubro e novembro. E assim nós trabalhamos o ano de 2015 para 2016, 2017, e em 2018 nós conseguimos o credenciamento junto ao SUS, no Ministério da Saúde, e participamos de uma licitação aqui em Natal, da Prefeitura Municipal de Natal, e fizemos um contrato e nós podíamos atender pelo SUS as pacientes de Natal. Então, isso nos deu. Foi muito bom. Não, isso foi a felicidade, porque a gente pôde trabalhar Foi. todos os meses. E nós fazemos uma média hoje, há mais de um ano já, nós fazemos em torno de 1.200 exames por mês. Mês. São É 70 muita exames coisa, né? por dia. É muita coisa, né? É verdade. É A, muita coisa. E a, às vezes eu sei que tem sempre aqui e ali, tem sempre uma exceção, tem sempre alguém que chega e vocês abrem alguma exceção e termina que esse número até aumenta, né? é De verdade. 70, às vezes passa 75. Não, Eu quando às acompanho o vezes. trabalho de vocês já há um certo tempo. Isso. Às vezes vem com a médica, se a médica vier com alguma justificativa ou anotação, para quem tem mais de 70 e menos de 40, aí nós atendemos porque o Sim, SUS recebe. Mas a médica tem que explicar, sim. não é só aquela requisição comum, tem que ter uma justificativa para quem tem menos de É, 40 e mais de 70. Então, nós é porque tem começamos. um pequeno probleminha, né? Quando passa dos 70, tem algumas restrições, né? Para esse tipo de exame. Eles preferem, os médicos preferem que seja feita a ultrassom. Antes dos 40, porque a mama É, é muito densa ainda, então eles acham que o ultrassom é melhor. Se no exame de ultrassom precisar, por análise do mastologista, aí ele requer sim. a mamografia como exame complementar, ou acontece às vezes o inverso. Já na pessoa idosa, com mais de 70, também prefere que se faça a ultrassom. Se for o caso do resultado, é que pedem mamografia. Mas aí onde tem que ter, vamos dizer, essa justificativa para o SUS poder aceitar. Bom, Porque então, eu sei que tem algumas restrições em relação à idade, que tem muita gente que não entende, né? Tem muita gente, já que a gente tocou nesse assunto é, de idade, tem muitas pessoas que são de comunidades mais carentes que vão, ai, não, mas eu tenho o que fazer, sim. Quantos anos a senhora tem? Mais ou menos por aí. Ah, eu tenho 70, eu tenho prioridade. Sim, não. Sim, não, né? é, Tem é, prioridade em algumas coisas, mas em outras não. Não nesse caso, né? é verdade. Não, essa história de prioridade na unidade, no começo, complicava. Mas assim, a gente dizia, olha, aqui é consultório médico, todo mundo é prioridade. Então, você veja a sua ficha, porque nós atendemos por demanda espontânea. Nós não agendamos o exame. Então, você vai Sim. chegar.
Se você chegar lá às 7 da manhã, mas você for a última da manhã, vai receber a última ficha automaticamente e vai ter que esperar todos os outros. se você morar ali perto, então você vai em casa e depois volta. Mas, Sim. assim, não tem como nós fazermos prioridade, porque todo mundo todo mundo é prioridade, né? A nossa internet hoje está abençoada, ela está travando um pouquinho. É porque está entrando uma ligação e eu não acertei a desligar. Está entrando ligação aqui pelo meu celular. Não, mas não tem problema não. Aí quando acontecer de entrar uma ligação, aí você só repete o que você estava dizendo que a gente consegue pegar. Porque depois quando a gente salva essa live, ele não aparece essas travas. Ele dá só o corte e já passa direto para a imagem já normal. É muito rápido, a questão de segundos, microsegundos, na verdade, né? É interessante. Essas mídias sociais a gente aprende todo dia. Eu ainda estou aprendendo. Mas, doutora Idaísa, você falou uma coisa muito interessante, né? A chave que mudou a sua vida foi a descoberta do câncer. Voltou. Você ainda não A apareceu, chave que mudou a sua vida. Apareceu também agora? Mas para mim, eu tô meio aqui assim, travando, é meio estranho. Voltou. Pronto. Deixa eu até dar uma olhadinha. Pode ser que eu esteja conectada ainda aqui no computador. Deixa eu desconectar. Não escutei. Eu acho que era porque também eu fico com o computador ligado. Vamos reiniciar, agora então. Está escutando? Quando você não estiver me ouvindo, você me diz, tá certo? Que eu repito a pergunta, tá? Tá, pode repetir. Agora eu estou escutando. Tá. A chave que mudou sua vida foi a descoberta do câncer. Mas como foi essa descoberta para você? Você como mulher, como pessoa, como mãe, né? Porque você é mãe. E de repente, como você disse, eu queria que a minha casa continuasse normal, né? Funcionando normal. Mas isso foi o seu querer, mas você, dentro de você, como foi essa notícia? Porque normalmente, de pessoa para pessoa, ela muda muito, né? Olha, quando eu confesso que esse atraso meu de 6 meses para o diagnóstico fez com que eu fosse me acostumando. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, o lado bom é que eu já tinha muita certeza que era um câncer. Então, eu fui me acostumando com essa ideia. E, então, quando chegou o resultado, eu acho que eu fui quem acalmei todo mundo. Eu lembro bem... De repente, você foi a pessoa que teve que acalmar todos, né? E eu lembro que era um dia de jogo da Copa do Mundo. Eu tinha ficado ali com minha filha, que ela tinha 14 anos, e eu ia só, quando ela era menor, era como se fosse num clube, em alguma coisa assim. E eu disse, não contem a Beatriz, porque tem o jogo da Copa e eu vou com ela. Aí minha mãe, meu outro filho, todo mundo, 10 eu não vá, não vai. Eu disse, por que eu não vou? Eu estou com vontade de ir, meu espírito é que eu vá, eu estou a fim de ir. Eu sei que eu fui, me diverti muito. E disse, olha, já vai ficar de noite, eu não vou resolver nada hoje. Aí eles tudo avisaram a meu irmão no Rio. Quando eu cheguei, no outro dia, meu irmão disse, olha, sua passagem é para aqui, você vem para cá hoje para fazer o resto dos exames. Aí 2 dias depois eu fui para o Rio. Acho que eu já fiquei lá de vez, eu acho que eu nem voltei. E já fiquei lá para me tratar. Sim. E assim, eu gosto muito, muito do Rio de Janeiro. Muito. É um lugar que eu já morei outras vezes, eu fui estudei interna lá. Então, graças a meu bom Deus, não foi ruim. Hora nenhuma eu senti um desespero, uma solidão, absolutamente. Meu médico dizia, e é isso que eu tento passar para quem me procura, que está em tratamento. Eu podia ir para o cinema dia de segunda, terça e quarta. Podia até ir num restaurante. Também, né, eu só não podia ir a partir de quinta, que já ficava tudo mais lotado, é que eu não poderia. Mas, assim, eu tentava ter uma vida normal. Eles queriam que eu fizesse foi fundamental, exercício. Né, para a sua recuperação. Eles queriam que eu fizesse exercício. Meu irmão mora na Lagoa, Rodrigo de Freitas, então eu caminhava ao redor da lagoa. Só em caminhar ali já é lindo, já é maravilhoso, olhando para o Cristo. Então, assim,
Eu tenho alguns amigos, falava com amigos, algumas pessoas iam, eu ia visitar. Eu não fiquei em casa prostrada numa cama hora nenhuma. Agora sim, tomei todos os cuidados. Alimentação, não podia. Muitas das coisas que não podia comer comida crua na rua. Se fosse em casa, tinha que higienizar. Só podia comer carne vermelha uma vez por semana. O peixe tinha que ser um peixe branco. Todos esses cuidados eu tive. Então, hora nenhuma, minhas defesas baixaram. Eu não tive nenhum problema, que esse é um grande problema no tratamento do câncer, quando as defesas baixam e a pessoa fica sem força, fica na cama, sem poder sair, né? Então, eu realmente cumpri. O que diziam para me fazer, eu fazia. Não pode, eu lembro de mais uma coisa que eu descobri, não pode comer nada de glúten depois das 18 horas, porque podia dar gases. Eu não comia, eu adoro pão, né? Então, assim, eu não comia. Foi parte do sofrimento, né, que teve que passar. Isso, de preferência eu só podia comer até as 18 horas. De noite, só se fosse uma fruta, e não eram todas as frutas. Então, assim, e graças a meu bom Deus, eu não tive absolutamente nenhum problema. O grande problema, e o que deixa a gente muito triste, e que é um sofrimento, é a queda de cabelo. Na primeira químio, mexe muito. Na primeira químio, já começou a cair. Foram 16 químios, na primeira já começou a cair, na segunda caía muito. E não é só o cair, é porque dói. Dói muito a cabeça da gente. Então, quando eu resolvi que eu queria passar a máquina zero, porque nem para cinema eu podia ir. Quando eu encostava a cabeça, eu sentia muita dor. Eu disse, quer saber? Vai cair mesmo, então eu vou raspar. Aí eu passei a máquina zero e raspei o cabelo. E depois fiquei tão melhor, mas eu fiquei tão melhor depois, porque eu não sentia dor. Eu não gosto de sentir dor, não suporto. Então, quando tirou o cabelo, eu deixei de sentir dor. Aí foi uma tranquilidade. Eu só achava ruim não ir para a praia, que eu adoro ir para a praia, eu não podia ir para a praia, porque a químio também mancha a pele. Mas aí eu botava aquele chapéu que tem UV, estava manga comprida, ainda botava uma luva transparente e ainda ia passear no sol, que eu adoro. Então, assim... Dava seu jeito, né? Então, eu não senti hora nenhuma um desespero. Não tive medo de morrer. Quando chegou o resultado, eu disse, olha, não tem para que perguntar por quê. Ai, por que esse câncer em mim? Não. Esse câncer deve ter vindo por alguma razão e eu vou receber ele muito bem. Tive que botar um catéter porque eu tinha problema nas veias e às vezes os catéteres dão problema, entopem, é bem complicado. Eu tratava ele, alisava ele, gostava dele, rezava muito por ele, para ele não dar problema. Então, eu não... fazer um carinhozinho, porque é complicado também, para depois fazer outro acesso, né? Exatamente. Então, eu cuidava bem dele. E, assim, eu consegui viver muito bem. As pessoas dizem, e a retirada da mama? É uma coisa que, quando o câncer chega na sua porta, é o que menos conta. Porque você quer se ver livre do tumor. Então, você quer tirar essa mama logo. Você quer, o mais rápido possível, você quer tirar ela. Tanto é que eu tirei a mama depois. 2 anos depois, eu fiz aquela cirurgia preventiva e eu tirei a outra mama também. Porque olha aí, tá vendo? Não era uma coisa que mexeu na minha feminilidade, eu como mulher, não. Eu não tive esse problema. Hora nenhuma eu senti esse problema, que é um grande medo das mulheres, né? Mas não. Porque mexe muito na vaidade. Muito. Na feminilidade, né? Pois é, mas não mexeu. Comigo não. Eu não sei se eu vinha me preparando, mas não é. Porque quando você está com ele, você quer tirar tudo. Hoje tem algumas pessoas... Você quer se libertar, né? Algumas pessoas que me ligam e dizem, eu tô louca para tirar. Eu posso tirar os dois? Muitas das mulheres... E hoje pode. Aí eu disse, olha, eu tirei, você tem que consultar sua médica. Insista um pouco, se você quer tirar, se você está pronta para tirar, né? Porque você tem que estar pronta. Se você está pronta para tirar, peça a sua médica para tirar outra também. Porque você tira, na verdade, é a glândula. Quando você não tem câncer, você tira só a glândula. Então, altera muito pouco. Você substitui a glândula pelo silicone.
Quando você tem câncer, não. Você tira a glândula e tira o tecido ao redor, que é onde estava o nódulo, né? Então, aí sempre é uma cirurgia mais radical. Claro, né? Você está com uma doença grave, então tem que ser. E assim eu fiz e passei... eu fiquei no Rio de julho até abril. Vim em Natal no final do ano, passar o Natal e o Ano Novo. Aí voltei para a minha cirurgia e fiquei lá de julho até abril. E eu confesso que quando eu voltei, eu tive muita saudade. Então tá sempre indo ao Rio, né? Isso é bom, é bom. A minha última quimio, meu filho do meio, Felipe, foi comigo. Aí já era final do ano e eu levei um presente para as enfermeiras. Aí, de repente, eu caí no choro e elas também. Aí Felipe disse, mãe, só você. Chorar com saudade das enfermeiras daqui. Mas não é brincadeira, era verdade. Eu ia ter... Porque eu ficava... tem um significado, né? Claro. E eu ficava ali com elas umas Vira 3 família. horas e a gente conversava e às vezes rezava. Eu não sentia absolutamente nada na hora da quimio. A gente tem 2 químios, né? A branca e a vermelha, que eles chamam. A vermelha ela pode dar muita afta. Então, eles aconselham a gente a fazer, tomar água gelada. E eu ficava, até picolé eles deixam. E eu ficava chupando picolé. Porque essa química para entrar é uns 20 minutos. Então, eu ficava chupando picolé ou gelo. Então, terminava sendo uma coisa, vamos dizer, eu não digo divertida, mas não era uma coisa pesada. Não era uma coisa... Tornava leve, né? Tornava tudo leve. E eu confesso a você que no final eu dormia mais da metade do tempo. Dormia muito. Já estava mais relaxada. Já estava relaxada. O segundo já foi mais complicado. O segundo foi bem mais complicado, porque eu estava numa fase, eu tinha acabado de me divorciar, meu filho estava indo morar fora, meu outro filho estava fazendo mestrado no Rio de Janeiro. Então já estava todo mundo mais perto. Então, o outro foi uma opção minha de sair. Dessa vez eu já estava aqui meia só, né? Mas aí eu resolvi de novo que eu ia para o Rio, porque meu filho estava morando lá e eu ia ficar no Rio com ele. Então eu fui para o Rio também, mas esse câncer foi mais pesado. A quimio devia ter algum componente mais pesado. Nessa quimio eu já passava mal. Então esse outro câncer me fez passar mal. Eu tinha muitos enjoos, muito enjoo. É a parte mais difícil, né? Tinha ânsia de vômito o tempo inteiro, sentia tontura. E assim, o pior, que a gente não imagina nunca, o pior em mim foram as câimbras. Eu tinha câimbra do pé, no corpo, na barriga, aqui na nuca, então me incomodava muito. Mas mesmo assim eu continuei bem. Isso acontecia sempre 48 horas, 72 horas depois da quimio. Eu tenho uma pessoa passando por esse processo agora. Você está falando aí, está me remetendo. E ela está praticamente só porque ela está fora do Brasil, está tratando fora. Mas está passando por esses enjoos, tudo isso aí. E é difícil, né? É difícil. A gente tenta com alimentação, né? Aí de novo eu estava com... Mas de noite, o que me passava quando eu estava enjoada, que eu não conseguia comer nada, mas eu não queria ficar sem comer para não baixar minhas defesas. Então, eu comia muita creme crack integral, seca, ou aquelas torradinhas de pão seca também. E era isso. Porque é mais salgadinha, né? Era. O chá que eu tomava, eu gostava de tomar um chá. Não podia ser gelado, ele tinha que ser morno. Tinha algumas coisas que ela falava que me ajudavam. Mas, assim, foi quando eu estava em pleno tratamento, quando nasce a minha neta lá nos Estados Unidos, e eu não podia ir vê-la. Então, isso tudo mexeu comigo e também não me deixou bem. Me deixou triste, claro, né? Eu fiquei uma coisa... Era o ano que minha filha ia se formar aqui, tinha a formatura dela da universidade, eu não sabia se eu ia poder vir. Então, assim, eu não estava bem. Então, eu acho que isso contribuiu para que meus enjoos, o que eu passei mal, aumentasse. Não fosse como foi em 2010.
Foi o psicológico, influenciou muito. Influenciou. Teve mais questionamentos, né? Mas dessa vez só foram 6 químios e foram de 21 em 21 dias. Então eu comecei em outubro e terminei, acho que em março, fevereiro ou março. Mas aí eu vim para Natal também no final do ano, vim para a formatura da minha filha. Eu conseguia fazer, não era uma coisa que também que eu me deixasse prostrada na cama, não, porque eu não aceitava isso. E assim, se você a força de vontade era maior, né? Era algo que era mais forte. Eu digo muito, a vontade de viver e de superar o tratamento já é 50% do tratamento. Porque você... É verdade. Porque... Faz a gente reagir. Eu digo que as células cancerígenas, elas adoram tristeza. Então, quanto mais triste, mais abatida você fica, aí é que ela não quer ir embora, aí ela quer ficar com a gente. Então, assim, eu verdade. isso na cabeça e eu ficava nessa luta. Continuei também saindo, mesmo enjoada, eu também ia para casa de minhas amigas. Então, continuei tendo uma vida normal de quem está doente, claro, mas não era a mesma vida de antes, mas era uma vida normal. Então, isso tudo me levou, desde 2010, foi uma mudança na sua vida? Foi. Eu digo que eu aprendi a ser egoísta. Porque eu podia ter morrido, podia ter sido tudo pior. Então, eu digo, eu agora preciso pensar mais em mim. Então, hoje em dia... Mas não foi, você teve força de vontade e hoje você está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, né? Já parou para pensar essa... Olha aí como foi interessante. Eu digo que assim, que eu fiz um trato com o cara lá de cima, aí ele me dá saúde e eu ajudo a dar saúde aos outros. E assim a gente vai nessa troca. Tá vendo? É uma parceria, né? Tem uma parceria aí lado a lado. Então, assim, às vezes mesmo quando a gente está cansado, tem alguma coisa de conta no meu trabalho, é minha missão. Então a gente precisa de um estímulo. Esse é o que eu digo, precisa da vontade de viver. Entendeu? Não pode ser. Aqui, meu cabelo caiu nas 2 vezes, mas está aqui ele, normal. É ruim? É muito ruim. Usei peruca, não é bom. Claro que não é. Você acorda de manhã, você não tem cílios, você não tem sobrancelha, não tem cabelo, você se olha no espelho e você faz o quê? A vontade é de voltar para a cama, né? Mas você suspira, se escova e vai em frente. Aí, tem gente se vendo no seu depoimento, tá vendo? A Ju Rodrigues, eu me vi no depoimento dela, tá vendo? Que ela teve câncer de mama também. Tem muita gente aqui, tem pessoas... Ju Rodrigues, disse que se viu no seu depoimento. Ela teve câncer de mama. Aí eu também aqui, Eduardo Suassuna, hoje tratam câncer, também se vê nesse depoimento da história da dor, né? Do desconforto, mas a vontade de viver é grande. Eu acho isso lindo. Supera, né? Faz com que a gente... Aí, ó, eu também tive muita vontade de viver. Ai, viva, aí, coisa boa. É isso mesmo. E assim, eu... isso é uma vez. Teve um dia que eu passei muito mal e minha neta já tinha nascido. Aí eu liguei para o meu filho e disse, Breno, eu vou parar o tratamento. Vou, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ver Bianca. Não, tá bom, eu não quero mais isso, não. Eu só tinha feito, se eu não me engano, 3... Eu estava na metade do tratamento, só tinha feito 3 químios. Aí ele disse, você pode parar o tratamento. Agora, para aqui você não venha não, porque você nem entra. Eu disse, como? Como eu nem entro? Aí ele, você não entra porque minha filha vai se acostumar com você e você vai morrer. Se você parar o tratamento, você vai morrer. Então, não venha. Minha neta, você não vai conhecer minha filha, nem vai conhecer sua neta. Aí eu, olha aí. É um tratamento de choque, porque eu também sou teimosa, e eles sabem, né? Então, é aquele tratamento duro. E foi assim que eu consegui terminar o tratamento. E melhor, eu melhorei com essa vontade. E no intervalo, eram de 21 em 21 dias. E no intervalo de dezembro, do Natal até o Ano Novo, não coincidia com a época da químio, e meu médico me autorizou e eu fui para os Estados Unidos conhecer minha neta. Aí eu fiz a químio, viajei no dia seguinte, porque eu só passava mal com 48 horas, ou 72. Dava tempo. Aí dava tempo. E voltei de novo na véspera de fazer a químio. E passei lá com ela 15 dias quase. Então, assim... Olha aí que bom. Pois é. Deu tempo fazer tudo isso, tá vendo?
E assim, eu tinha muito medo de passar mal lá com eles, que eles estavam com a neném de 1 mês, né? Eu digo, ai meu Deus, não passei mal dia nenhum, hora nenhuma. Então, eu acho, aí é a prova maior que o psicológico tem influência, sim. Tem muita. Pois é, O psicólogo está dizendo aqui, ó. Você não foi assim, sabia? Priorizou o seu eu interior. Temos que amar interiormente para que o outro te ame. Então foi mais ou menos por aí, ó. Tá vendo? Você se amando, você pode ajudar mais pessoas, porque você teve força. É verdade. Lu Thelma está dizendo, e Daísa me ajudou muito no meu tratamento. Sempre me ligava para me dar forças, tá vendo? Olha aí. O exemplo que arrasta, olha aí, ó, tá vendo? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Deixa eu ver. Guto tá aqui também. Deixa eu ver quem é que tá. Pois é, Guto participou dessa história. Da primeira vez que eu morei no Rio, eu levei até meu carro para lá, porque eu gostava de passear, então meu carro foi para lá. Aí, quando foi da segunda vez, Guto disse, eu trago para a senhora. Ele queria conhecer o Rio. Aí, Guto foi, conheceu o Rio, ficou lá com o Thaís lá em casa uns dias e voltou trazendo o carro. Olha aí, que coisa boa. Pelo menos foi feito um passeio grande, né? Juntou o útil ao agradável. Mas e eles dois têm muita admiração e amam muito, viu? Né? Pois é, então é isso. Eu acho que o câncer tem isso. É difícil, as pessoas às vezes estão em momento ruim, como eu tive. Você nunca chorou? Não, eu chorava às vezes de saudade, de não conseguir ir à praia. Eu chorava de coisas assim. Nunca com medo de morrer, nunca pela doença. E aceitava a doença. A gente não deve brigar com a doença, não deve brigar com os remédios. Porque eu vejo gente dizer, eu tenho ódio à químio, fulana tem horror à químio. Não, gente, não pode. É a químio que cura. Então a gente tem que amar. Mesmo que ela nos faça mal. É efeito colateral, mas a gente tem que gostar, senão a gente não vai ficar boa. Então, assim, eu consegui isso desde a primeira. E daí também me dá uma força não só de fazer as mamografias na unidade móvel, mas também de fazer esse acolhimento de quem nos procura, de quem quer algumas dicas, quer saber de algumas coisas, me liga e a gente dá. No grupo nós temos 3 pessoas que fazem esse trabalho de acolhimento. Sim. Quando uma não pode ter a outra. Foram 3 que passaram também pelo câncer. Nós temos uma associada, ela ficou em tratamento, tomando químio e remédio, ela passou 6 anos. Então, nossa, foi bem longo o tratamento dela, né? Foi um milagre. Ela está viva, é um milagre. Ela mesma diz isso. E foi assim também, com muita fé, com muita vontade de viver. Ela baixava a defesa e tudo. Então, isso é importante. Esse psicológico é importante. As pessoas precisam entender, não podem se entregar. É verdade. Olha aí, ó, uma mulher linda e especial. Parabéns por querer viver e ser exemplo. Realmente, obrigada. Eu concordo, viu? Ai, é Divânia Macedo, é o purinha. Angústia, agonia. Olha, então, assim, e Daísa, a gente já está com o tempo já pouquinho, a gente tem mais ou menos uns 15 minutos, mas nesses 15 minutos, eu já fiz mais ou menos o cálculo, dá em torno de 14.400 pessoas ano que o Reviver atende, né? Isso. Pessoas. Mas nós já atendemos mais de 31 mil pessoas. Porque nós de quando começou até hoje, né? A gente, 2015, por exemplo, nós trabalhamos 2 meses, outubro e novembro, mas nós atendemos quase 4 mil. Nossa, porque a gente trabalhava sábado e domingo, até de noite. A gente era o primeiro ano de fazer mamografia foi 2015. Então a gente estava assim numa ânsia e a gente conseguiu fazer isso 2015, 2016 e 2017. Então você faz essa conta, já temos há mais de um ano, dá mais de 31 mil. E ficamos fechados na pandemia 100 dias. Nós fechamos em março e só reabrimos em julho. Uma coisa do grupo Reviver, que eu acho que assim, eu acho que o seu problema fez com que você enxergasse uma população que até então ela não era enxergada, né? Até então, o SUS fazia esse trabalho, mas muito
a gente sabe, né, tem muitas dificuldades. O SUS ainda é, no mundo, um exemplo a ser seguido. Lógico que tem muitas coisas a serem melhoradas. Mas como o Brasil é um país gigantesco, né, a gente sabe da dificuldade. Mas como foi esse olhar que você teve? Porque, de repente, você tinha uma estrutura, você estava ali, você tinha seu plano de saúde, você podia se cuidar, né? Mesmo quando, às vezes, o plano de saúde, que a gente também sabe, ele diz que não pode naquele momento e a gente tem que correr atrás, demora um pouco, mas era diferente, você estava amparada. E, de repente, você teve um olhar para pessoas que não tinham. Como foi esse contato que você teve e esse olhar que você teve? Porque até para você trabalhar no Outubro Rosa, você precisou ter esse olhar diferente, não foi? É verdade. Olha, assim, eu ficava imaginando, até hoje ainda, mesmo com esse trabalho que a gente faz, a média para você, entre o câncer e o tratamento e a cirurgia, está demorando 200 dias. E nós temos duas leis que diz que é para ser operado e começar o tratamento com 60 dias. Mas demora 200 dias. Então, eu digo, olha, eu descobri o meu com 150 dias, com toda a estrutura, ainda tive tudo isso, tirei a mama toda, reconstrução. E quem não tem isso? Então, assim, era uma coisa que me deixava aflita. Eu ficava muito, muito aflita. E quando eu ia fazer meus exames do pós-câncer, que eu vinha fazer na Liga aqui em Natal, e que eu via aquele povo com a cara triste, meu Deus, faltando às vezes uma palavra, uma bobagem, pronto. Afta é um problema, afta na boca é um problema muito grande para quem faz químio. Eu consegui descobrir como dentista e com a médica que a gente fazendo bocejo o tempo inteiro de chá de camomila gelado evita e previne. Eu era uma pessoa... Olha aí. Pois quer dizer, são bobagens. 48 horas depois da químio, a gente precisa, às 48 horas, a gente precisa tomar água de coco, porque a gente, quando faz xixi, a gente perde eletrólito por causa da químio. E a água de coco repõe isso. Isso tudo ajuda na sua imunidade. Então, assim, eu sentia vontade de falar isso, de ajudar alguém, de dizer. Era uma coisa que vinha de dentro. E consegui essas minhas amigas, essas colegas, que também estavam com essa mesma vontade. Então, a gente começou... E aí você arrastou muita gente para fazer um bem maior, não foi? E eu queria exatamente fazer aquela história, fazer um bem sem saber a quem. Então, uma das características do Reviver é a gente não agendar. As pessoas chegam, eu não sei nem quem é, nem como é. Então, assim, era isso que eu queria fazer. Era uma missão, eu acho que era uma missão. Foi lhe dada uma grande missão. Às vezes a gente precisa passar por um problema maior para a gente enxergar lá na frente qual o propósito da vida da gente, né? É verdade. E assim, entre todas as coisas que você passou, Deus te deu um propósito gigantesco. Não foi assim, algo grande. Uhum. Uma missão, fazer o bem sem olhar a quem, num propósito desse, é muito grande. Tem uma pergunta, para chegar, no caso, como se faz para ele vir ao interior de Cerro Corá? Ó, aí eu não sei, é com a doutora Idaísa, ela que vai responder. Não vi. Para o carro. Valdomiro Neto pergunta, como se faz para o carro, né, no carro ir ao interior de Cerro Corá? Olha, como faria, no caso, para que o carro chegasse, fosse até lá? Aí, em Cerro Corá, a Secretaria de Saúde e a Prefeitura tem que entrar em contato com nós para ver se o Estado aqui dá uma autorização para o SUS poder nos pagar. Caso não aconteça essa autorização, aí a Prefeitura nos paga diretamente o mesmo valor que ele recebe do SUS. A gente cobra. Nossos custos são maiores, porque o SUS não cobre. A gente ir para o interior tem, mas aí é por isso que nós vivemos arrecadando e pedindo que as pessoas contribuam no Reviver, que é exatamente para pagar essa diferença que o SUS não cobre todos os custos. Então, para ir para o interior, a Prefeitura tem que entrar em contato com a gente. Que a gente sabe que os custos são muito altos de material, o equipamento é muito caro, a manutenção... e a gente sabendo
é muito alta. O que o SUS paga, na verdade, chega a ser não é nem um terço. Não dá para ser, não é nem um terço do valor dos custos. A gente sabe. Mas aí nós temos alguns deputados estaduais e federais que são bem sensíveis à causa, então eles colocaram emenda. Quer dizer, a gente não teve um prejuízo desses 100 dias parado, porque nós tivemos algumas emendas que deu para a gente manter. Não demitimos ninguém, certo? Continuamos tudo normal. Mas só o pedal é uma peça que tem no mamógrafo. Só a revisão do pedal custou 14 mil. Então, assim, é tudo muito grande, né? Mas, graças a Deus, a gente mantém. Nossos exames são só elogios pelos próprios médicos, né? Porque a imagem também tem que ser boa, o exame tem que ser bom. E a gente preza muito, nós entregamos o resultado no máximo com 30 dias, exatamente para adiantar. E a pessoa se descobrir que está com câncer no resultado, porque nós não podemos dizer, né? Pela ética, a gente não pode dizer. Então, a gente entrega, se a pessoa ela já abre o exame numa unidade de saúde, então se ela precisar de apoio para a gente tentar com ela acelerar, antecipar os exames, as pessoas também contam com a gente para isso. Aí a gente usa o nosso prestígio pessoal. A gente usa o nosso prestígio pessoal, eu digo prestígio pessoal porque a gente vai pedindo a um médico conhecido, a outro, atenda, faça, aí a gente vai pedindo. Aí pede, a gente, na verdade, a gente ia meio que pedindo, né? Assim, a cara da gente o que foi? O que foi que tá precisando de quê agora? Mais ou menos por aí. É verdade. Mas ser solidário, né? Ter essa empatia de enxergar o outro, de poder fazer essa mudança, acho que já aí já é meio caminho andado, mais de meio caminho andado. E a gente ter esse olhar sobre o outro, e encontrar uma pessoa assim como você, que faz essa diferença, que tem esse olhar, é muito importante para as outras pessoas. Ju Rodrigues está perguntando, a requisição médica tem que ser aqui de Natal? Para a mamografia? Se a sua carteira do SUS for de Natal, a requisição pode ser de qualquer lugar. Para a gente, o que interessa é o cartão SUS. E nós temos uma lei em Natal que não precisa de requisição de médico para fazer o exame. Então, mesmo que você não tenha requisição, mas se você tem a carteira do SUS de Natal, ou de Parnamirim, no caso, que a gente também atende em Parnamirim uma vez no mês. Então, é só ir com a carteira do SUS, comprovante de residência e identidade. A requisição é irrelevante nesse caso. Neto, Valdomiro Neto, é o seguinte, se o paciente sair daqui, no caso de Cerro Corá, vocês atendem também, como a doutora Idaísa está dizendo, atende desde que o cartão SUS seja de Natal. Isso. Por quê? Porque tem um convênio entre o SUS, né, a Secretaria Estadual, a municipal, né? A estadual vê os outros municípios. E o nosso contrato é só com a Natal e com Parnamirim. Então, eles precisam ter um entendimento. A Prefeitura, o Reviver e a Secretaria do Estado. Porque todos os municípios eles têm uma verba federal do SUS que vem para a mamografia. Então, eles têm que ver esse limite, esse número. Eu confesso que eu não sei como funciona essa sistemática do SUS. Eu sei que é via Secretaria de Saúde do Estado. Aí, assim, conseguiu isso. Não, o município de Cerro Corá tem autorização para fazer 200 mamografias. Aí eles nos procuram, aí a gente vai lá, marca no calendário e a gente faz. Tá vendo? Interessante. Olha aí, Neto, bem interessante. Já dá para você ter uma ideia. Ele é do CRAS de lá, e aí ele já consegue movimentar algumas coisas, né? Ter essa orientação. E às vezes, se não consegue, as prefeituras, às vezes, têm alguns dinheiros extras do Ministério da Saúde que eles não podem gastar, só podem gastar nesse tipo de exame. Então, eles, às vezes, pagam diretamente a gente, independente da autorização. Tangará mesmo é um município. Tangará só tinha direito, se eu não me engano, a 200 e pouca mamografia. Mas, de repente, apareceu 400 pessoas. Aí ele pagou a diferença com recurso próprio da prefeitura. Porque tem esses caminhos, né, que a gente não conhece. Uhum. A conversa é maravilhosa, eu acho que renderia aí mais outros momentos. Uhum. E agora, olha, você já falou bastante sobre você, eu achei que foi a sua história, ela modifica, ela muda muitas vidas.
Porque de acordo com o que a gente vai passando, a gente transforma a vida de alguém. Você teve essa virada, você passou e transformou o seu sofrimento em benefício dos outros. Porque quando você viu a dor, enxergou a dor, você teve empatia para ver isso, e você começou a mudar vidas. E aí você começou a trazer pessoas também para junto de você, com o mesmo ideal que você. Uhum. Isso é muito bonito da gente ver. Porque quem está lá fora, não, mas é um carro. Não, mas é o carro que faz exame. Mas por trás deste carro tem uma história. Por trás desse carro tem pessoas. Tem gente que diz assim, esse grupo é rico, porque tem um mamógrafo que rico. A gente vive nesse sufoco pedindo mesmo, implorando. Aí tem quem diz... Ontem apareceu uma pessoa até no Face da gente e disse, vocês fazem muita propaganda. Eu disse, gente, a gente tem que divulgar onde a gente está. Toda semana nós tem que divulgar. Num lugar. A gente não tem dinheiro para pagar a propaganda. Então, a gente tem que aparecer, liga para a TV, liga para o rádio. A gente fica pedindo que divulgue para as pessoas saberem, né? É importante. Olha aí, ele está dizendo, o Neto está dizendo que você lembra a Miss Marta Rocha. Obrigada. Tá vendo? Mas é verdade. Essa semana, até amanhã, né? Dia 2, o carro do Grupo Reviver está aqui na Cidade da Esperança, não é isso? Isso, nós estamos na Cidade da Esperança. Próxima semana, segunda e terça, estaremos no Centro Administrativo, na Escola de Governo. Escola de Governo. Já teve lá antes, não foi? Já, nós vamos todo ano. Se não fosse a pandemia, a gente iria repetir os locais, mas como a pandemia deu uma mudada, né? Aí quarta e quinta estaremos em Serra de São Bento e sexta e sábado em Tangará. Aí voltamos para Parnamirim, aí depois vamos fazer Rocas e Quintas. Aí novembro todo a Zona Norte. Mas assim, na nossa rede social, no nosso site, sempre tem esse calendário. Pronto. E pode fazer os vídeos que eu ajudo a divulgar e bota os amigos também para divulgar, porque quanto mais informação a gente puder passar, melhor. Mesmo na pandemia, a gente sabe que não pode parar, né? Porque um dia faz total diferença. Quando eu tive meu diagnóstico, há 20 e poucos anos atrás, foi interessante que era normal para a minha idade, era um tipo raríssimo para a minha idade na época, que era um tipo que só dava em mulheres já idosas, e os médicos não sabiam explicar. A única coisa que eu perguntei foi, tem solução? Ele olhou para mim e disse, infelizmente, tem solução? Ele disse, tem. Então, vamos lá. Ele disse, mas você quer saber o que é? Não, eu disse, não tem solução? Tem, então vamos embora. Pois é. Passou, e hoje a gente está aqui, contando essa história e podendo ajudar outras mulheres. É verdade. É verdade. Eu só tenho que agradecer, Idaísa, a você. Qual o recado que você deixa para as pessoas, para essas mulheres? Quiser aí nos escutando e que puder passar, passe para a tia, passe para a mãe, certo? Faça o autoexame todos os meses. Vá ao médico. Tá difícil marcar médico. Sim, mas se você não marcar, vai ficar mais difícil. Então, marque, espere, certo? Então, o que eu posso dizer é assim, se ame, se toque, se cuide e não tenha medo do câncer. Dá para a gente sobreviver, dá para a gente superar. É difícil, mas é possível. E agora com essa pandemia também, não precisa. Nós também temos todos os cuidados contra a pandemia e o câncer não vai esperar passar a pandemia. Então, vamos nos tratar. Espera, não. E se cuide, todo mundo tem que se cuidar. Vamos aproveitar esse Outubro Rosa. Quando você vê alguém de rosa, você diz, eita, lembrar não sei quem que não fez ultrassom, a fulana que não foi no médico. Então, o Outubro Rosa é para isso. E vocês divulguem isso, que é o que a gente precisa. Ela descobriu com autoexame. O meu foi mais ou menos. O meu era um líquido que saía e eu achava estranho. Mas a gente vai nessa. E aí a gente vai descobrindo, e a partir desses sinais, porque são vários os tipos de mama, não é um único tipo só, são vários. Semana que vem a gente vai estar aqui com a doutora Ana Lúcia Raimundo, que foi, aí a gente vai falar de voluntariado, né? Aí, assim, quero esse mês falar bastante sobre. Porque, assim, quanto mais a gente fala... A mama tem vários sintomas. Esse do líquido, na primeira vez eu sentia que tinha um líquido, mas eu não sabia o que era. E aí foi quando eu aprendi que no leite, na mama só pode sair leite.
Saiu outra coisa, tem que correr e procurar um médico, porque tem alguma coisa errada. Mas o meu sair... É verdade. Esse líquido que sai já é a proteína das células doentes. Tá vendo? Pois é. Olha aí, mais informação, minha gente. Então, vejam, observem, ouçam. Aqueles que vão ver depois a live, eu posto também no Facebook. Eu vou passar também o canal lá no Facebook também, tá certo? Tá ótimo. Vocês vão encontrar o Grupo Reviver no Facebook, no YouTube, no Instagram. E o site, o próprio tem mais site. Canais, não tem? E tem o site. Tá bom? É www.gruporevivernatal.com.br, né? O site é só gruporeviver.com, não tem o BR. .com. O Instagram é que é Grupo Reviver Natal, mas o site não, é www.gruporeviver.com, sem o BR. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu sim. Tá certo. Viu? E por ser essa mulher transformadora. Tá bom. Obrigada mesmo. Precisando de alguma coisa, pode dar notícia e ligar, tá bom? Tá certo. Muitíssimo obrigada. Fica com Deus. Se cuide, se conhece alguém que está com câncer, dê uma força, ajude e diga que é difícil, mas é possível e que queira viver. Viver é bom demais. E aí o que a gente puder, a gente vai divulgando por aqui. Tá então, ótimo. assim, hoje eu vi uma mensagem de Santa Terezinha que dizia o seguinte: mesmo que seja pequeno, aquilo que você vai fazer, se for com amor, ela vai se tornar grande, porque ela vai transformar. É a pequena semente que transforma a grande árvore. E foi isso que você fez. Você fez uma árvore gigante. E aí muitos frutos ainda virão. Amém. A gratidão de tudo isso é você ver que tem muitas mulheres que estão se curando, né? Que descobriu através do seu trabalho, mas que também estão se curando. É muito gratificante saber disso. É saber que o seu propósito, a sua missão está surtindo efeito e você está cumprindo ela bem. É verdade. Eu fiquei muito feliz e honrada mesmo. Fica em paz, viu? Fica com Deus. Muitíssimo obrigada mais uma vez. E eu espero poder ajudar de alguma forma, tá certo? Tá ótimo. Sim, gente, tem camisetas à venda, né? Hã? Tá vendendo camisetas também, né? Para ajudar nos custos. Nós estamos vendendo, no mês de outubro nós vendemos camisetas. Tem vários pontos, mas assim, o nosso ponto oficial é a loja Mulher Rendeira, que tem no Midway e tem na Afonso Pena, em Petrópolis. Pronto. Então, gente, passem lá, dêem uma passadinha, ajudem, comprem uma, duas, o que puderem. Dá para ajudar e muito. E usa a camisa, obrigadão. Né? E usa a camisa para as pessoas não verem e se lembrar, né? Esse também é o objetivo. É verdade. É verdade. Tá bom? Verdade. Pois fique com Deus. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigado, viu? De nada. Gente, muito obrigada, viu, por tudo. Obrigada a vocês que estavam aí do outro lado. Espero que a gente tenha ajudado vocês e passem à frente as informações, que é muito importante. E o depoimento de vocês também foi importante também para enriquecer e para mostrar o quanto faz diferença o cuidado, né? A gente está aqui para se ajudar. Semana que vem a gente vai estar falando sobre voluntariado também com mulheres com câncer, tá certo? E aí o mês de outubro é um mês muito rico, né? Um mês de muitas bênçãos, porque a doença ela vem, mas ela transforma vidas para melhor, tá bom? Fiquem em paz, tenham um bom restinho de semana, né? E um bom fim de semana, com a graça de Deus. Nada, obrigada, Guto, obrigada, Thaís. Vocês são os amores. Obrigada, Ju, obrigada, Neto. Obrigada, Eduardo. Gente, tem gente que eu não estou conseguindo nem ver tudo, ainda estou assim. Oneide, Fátima Bezerra. Ai, gente, tem muita gente aqui que eu não estou conseguindo visualizar ainda. Mas muito obrigada. Tá? Obrigada pelo sim de vocês, obrigada pela paciência. E quinta-feira estamos de novo. Estamos de volta. Fiquem em paz. Tchau.